Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho do disco Let It Be, que foi o último disco a ser lançado pelos Beatles, em 1970. Esse disco é um disco que eu gosto muito, sempre gostei bastante desse disco, mas eu passei a gostar ainda mais depois que eu assisti o documentário Get Back, que foi lançado pela Disney, que é um documentário de 8 horas, que eu assisti essas 8 horas sem cansar, eu assisti quase que inteiro, assim, sem parar. Então eu achei bem divertido e bem interessante. O Let It Be é o último disco a ser lançado pelos Beatles, mas ele não foi o último a ser gravado. O último a ser gravado foi o Abbey Road, de 1969, um excelente disco, né? Inclusive nesse documentário mostra muito das gravações desse disco Let It Be, que era para ser um disco chamado Get Back, que era para ser lançado em 1969, mas no final da produção eles não gostaram do resultado e acabaram não lançando. Eles lançaram apenas uns singles da música Get Back e da Don't Let Me Down. Nesse documentário mostra uma tentativa da banda ser revigorada, porque ela estava meio que acabando aos poucos. Então a banda estava focada em gravar esse disco e também voltar a fazer apresentações ao vivo, que eles tinham parado de fazer por causa das dificuldades técnicas da época. Era muito difícil mesmo. Nesse documentário é mostrado muitos desentendimentos na banda, principalmente entre o George e o Paul, porque o Paul tentava colocar as ideias dele e meio que impor isso para a banda toda, e o George ele não aceitava muito isso, então gerava muitos desentendimentos. Então o George chegou a sair da banda, né, no momento lá do documentário. Pelo menos no começo do documentário, né, pelo menos no primeiro episódio ali, a gente via o John meio desinteressado, né, sobre as gravações. E teve um dia que ele nem veio pra gravação ou demorou muito para chegar. Então acabou ficando só o Paul e o Ringo, que curiosamente são os únicos que estão vivos hoje. E aí eles entraram nessas negociações com o George, e o George voltou com a condição de colocar o Billy Preston nas gravações. Depois eu falo um pouquinho sobre ele. E o John acabou chegando na gravação e continuaram lá as sessões. No documentário mostra sempre a Yoko Ono ali junto com o John, e me parece que é mais por uma questão do John Lennon sempre fazer questão que a Yoko Ono esteja junto com ele ali, do que a própria Yoko Ono estar interessada nas gravações, né? Então isso meio que refuta a tese de que a Yoko foi responsável por acabar com os Beatles, aquela velha tese. Então eu acho que não foi isso que aconteceu, a Yoko não tem culpa nenhuma disso, né? Pelo menos é o que mostra ali no documentário. E tanto que os outros integrantes também traziam as suas mulheres, namoradas ali para as gravações. E então a gente vê ali a presença da Linda McCartney, né, que era a namorada do Paul na época. Ela é musicista, né, então ela até dava lá uns pitacos ali, né, nas músicas. Na época ela se chamava Linda Eastman, depois ela acabou se casando com o Paul McCartney e participando aí em muitos discos da carreira solo dele. Então ali mostra bem, né, as características dos integrantes na época, né, o Paul sempre dando várias ideias ali, impondo às vezes. O George, né, ele retruca bastante, né, ele como ele é um ótimo músico ali entre eles, né, então ele retruca bastante ali, ele sempre dá as ideias dele. O John, assim, bem avoado, né, bem brincalhão. Ringo também bem brincalhão, assim, né, a gente vê que ele é bem talentoso, né. Então é um documentário muito legal. Eu gosto até de repetir, né, alguns trechos dele para eu ver mais detalhes, né, sobre essas gravações. E nessas gravações, como eu falei, aparecem as namoradas, né, dos integrantes. Aparece também a filha da Linda McCartney, né, a Heather. E o Ringo ele fica brincando com ela. E ela até participa assim das gravações, das brincadeiras que eles fazem. Então é um documentário bem divertido, né, apesar dos desentendimentos. É bem bacana mesmo. E até que mostra muitas gravações que saem no disco Let It Be, inclusive aquelas gravações feitas no terraço, né, que foram bem polêmicas, mas são bem bacanas, né, geraram bastante material aí para eles gravarem.
Então esse disco Get Back acabou não saindo, eles não aprovaram o resultado das gravações. Depois eles lançaram o disco Abbey Road. No documentário é mostrado algumas composições desse disco também. Então esse disco Let It Be ele foi lançado bem depois, em 1970, que é o disco Get Back, com 2 músicas a mais. A própria Let It Be, que foi gravada no documentário, e a I'm Mine, que é a música de George Harrison, muito legal também, e com arranjos de cordas feitas pelo Phil Spector. Eles contrataram esse produtor americano Phil Spector, muito talentoso, para remixar esse disco. Então teve uns arranjos de cordas feitos em algumas faixas aí a mais, que deram essa característica bem bacana aí pro Let It Be. Pelo jeito, Paul McCartney detestou esses arranjos de cordas e acabou insistindo muitos anos depois, em 2003, para lançar o Let It Be Naked, que conta com essas canções sem os arranjos do Phil Spector e com a ordem das canções diferente e algumas canções a mais, nos bônus. E esse disco tem canções muito legais, como a Two of Us, que é um dueto entre o Paul McCartney e John Lennon, bem folk. Tem a Dig a Pony, muito legal. Tem a maravilhosa Across the Universe. A I'm Mine, como eu já falei, que é do George Harrison, muito boa também. Tem uma brincadeira aí que eles fizeram no meio das gravações, que é a Dig It, que é uma música de 50 segundos. Tem a Maggie May também, que é uma música de 40 segundos, que é bem brincadeira deles mesmo, né? E a música Let It Be. A música Let It Be é uma música baseada num sonho que o Paul McCartney teve com a mãe dele, que morreu quando ele tinha 14 anos. A mãe dele apareceu nesse sonho pra ele falando: vai ficar tudo bem, deixa estar que vai ficar tudo ok. Esse sonho acabou dando um conforto aí pro Paul McCartney e acabou fazendo essa música, que é uma música muito legal, que eu toquei no comecinho aí, um arranjinho aí de piano aí no começo do vídeo. Bem simples mesmo. Depois no lado B tem I've Got a Feeling, que é uma música do Paul McCartney misturada com uma música de John Lennon, né, que são 2 músicas aí misturadas, que acabou saindo um resultado bem legal. Eles tocaram lá no terraço. Tem a One After 909, que remete os primórdios aí dos Beatles, né, um rockinho bem da época dos anos 60 aí, né, gravada também ali no terraço. Tem a maravilhosa The Long and Winding Road, que eu nunca sei pronunciar essas palavras aí, que é a música do Paul McCartney, que também foi arranjada aí pelo Phil Spector com arranjo de cordas, que o Paul detestou aí, como eu falei antes. Tem a For You Blue, que é bem bacana, que é do George Harrison, eu gosto bastante dessa música. E a Get Back, que é famosa lá por ser gravada no terraço do estúdio. E a gente estava mais acostumado a ver o George Harrison fazendo solos, mas nessa é o John Lennon que faz o solo da música. Não foi incluída a Don't Let Me Down, né, que foi gravada ali no terraço, mas ela foi incluída no Let It Be Naked. E a gente não pode deixar de reparar no piano, lá naquele Fender Rhodes, que foi feito pelo Bill Preston, que é sensacional, que adicionou bastante personalidade aí nas músicas, e a participação dele nessa época dos Beatles foi fundamental. Então era mais ou menos isso que eu queria dizer sobre a Let It Be. É um disco dos Beatles que eu gosto de ouvir inteiro, assim como Revolver, assim como Rubber Soul, Help e o Abbey Road, né? Então são discos que eu gosto deles inteiros, assim, eu gosto de escutar eles na sequência. Sempre tem um motivo aí para eles colocarem essa ordem nas músicas. Eu sempre gostava de ouvir coletâneas, mas depois, quando eu comecei a ouvir os discos inteiros, eu passei a me interessar mais. Também falei um pouquinho aí das minhas impressões sobre o documentário Get Back, que foi dirigido pelo Peter Jackson, e para quem não assistiu, eu recomendo. E é claro que eu quero fazer mais vídeos sobre os Beatles, tem muita coisa para falar sobre eles. E também queria fazer vídeos sobre a carreira solo dos integrantes, que são carreiras muito interessantes e sensacionais também.
Então me digam aí, comentem aí o que vocês acham desses discos aí dos Beatles, o que vocês acham do Let It Be, qual é o disco dos Beatles aí que vocês mais gostam. E deem um like aí, se inscrevam no canal aí. Semana que vem eu vou colocar mais um vídeo aí pra vocês. E eu queria agradecer, muito obrigado a todos.